Você já ouviu falar em cristofobia? Será que você já ouviu essa palavra alguma vez na mídia, na grande mídia, na internet, em algum lugar? Fobia é o medo de alguma coisa, e existe alguém com medo do cristianismo, dos princípios cristãos? O mundo se acostumou muito aí a receber de cima para baixo, goela abaixo, termos que muitas vezes se contradizem, não significam exatamente aquilo que eles querem que pareça. Homofobia seria medo da homossexualidade. O que significa isso? E aí se criminaliza alguém que tem medo da homossexualidade? Para pensar um pouco da origem das palavras e como isso se cruza, que você vai entender muito claramente que tudo não passa de uma manipulação de sentidos, tentando atribuir um novo significado a esse referente, que muitas vezes a pessoa que está ali sendo acusada de algo, no máximo que ela quer dizer, olha, não ligo a mínima porque cada um faz entre quatro parentes, entre quatro paredes, qual a opção sexual de cada um. Alguns, no máximo, estão preocupados em defender as crianças dessa doutrinação. Qual o sentido disso tudo? Tenho apontado aqui no canal que basicamente é controle de natalidade. Nada muito além disso. O resto, eles estão um pouco se lixando. Você não ouve falar do termo cristofobia, porque apesar de muitos cristãos estarem sendo perseguidos pelo mundo inteiro, principalmente na China e em alguns outros países menores também, mas por que você não ouve falar disso? O que seria cristofobia? Talvez nós estejamos vivendo, então, usando os termos deles, não que eu corrobore com isso, um tempo em que o homem tenta diminuir a importância do cristianismo na vida das pessoas. E qual o motivo disso? Dominação, simplesmente? Quero fazer aqui um paralelo com as quatro propriedades da música, do som, para você pensar, tentar encontrar maneiras mais amplas de entender o significado das coisas. Altura, intensidade, duração e timbre são quatro propriedades. A altura seria a nota musical, dó, ré, mi, fá, sol, lá, aquela coisa toda. A intensidade, quando você toca um som de maneira forte ou fraca. A duração é se o som é longo ou curto, né? E o timbre é uma combinação de harmônicos da qual eu não vou explicar aqui para não ficar estendendo muito o vídeo. Quatro propriedades. Se você imaginar um gráfico com dois eixos, quatro pontas, e você começar a trazer isso para o comportamento social, para a manipulação que está acontecendo hoje, como se dá isso, né? Porque você já parou para pensar que na cabeça desses manipuladores, se o cara for negro e cristão, é como se ele deixasse na cabeça deles de ser negro. Ele passa a ser algo desprezível. Se o cara é homossexual e opta por ser cristão, é a mesma coisa. O cara lá, essa grande mídia, esse poder que vem de cima para baixo, da alta elite mundial, tenta diminuir o cara ou até ignora. Se for um caso de homossexualidade, se for um caso de raça, se for um caso de seja lá o que for, eles tentam diminuir. É como se ele decidisse, num eixo vertical único, que tudo que estiver abaixo daqueles que acreditam no cristianismo não valesse em nada. E eles ficam te manipulando, martelando, até você apagadamente ou não perceber essa manipulação. Já falei aqui que houve um caso, há uns 3 ou 4 anos, de uma policial negra homossexual que foi roubada, agredida. Então não houve caso ali para eles, né? Não houve ali feminicídio, não houve homicídio, não houve caso de racismo, não houve caso de preconceito sexual, da opção sexual de cada um, que alguns agora querem dizer que não é opção, né? Primeiro eles colocam toda a aversão deles contra tudo que é natural, tudo que é biológico e natural. Depois eles dizem que não é isso, que é Então, assim, primeiro eles tiram a autoridade divina e dizem que é natural. Depois eles dizem que não é uma opção, é uma autoridade divina. E eles ficam fazendo assim com a sua cabeça, sacudindo de tal maneira que você não sabe mais. E aí vem a comparação, a analogia com a música, com a propriedade do som, que se você não sabe mais quais são as quatro propriedades do som, as quatro propriedades da vida,
quais são as propriedades, quais são os pontos importantes. Se você mistura, se você coloca a ciência como Deus, se você coloca o Estado como Deus, se você coloca a arte como Deus, se você não perde todas as referências de um mínimo raciocínio dual aí, de par de opostos, nem mais você consegue definir o que são as coisas. Você fica tão confuso, sem um mínimo de capacidade lógica, que você não percebe que o mesmo ato que eles cometem contra os cristãos, eles te acusam quando se relaciona a você querer um certo distanciamento desse tema ligado, por exemplo, à homossexualidade. Se você disser agora aí que você quer deixar seu filho crescer e ele só vai decidir qualquer coisa que seja relacionada à sexualidade dele depois de adulto, que enquanto ele for criança ele vai ser tratado como criança, você vai ser chamado de alguma coisa. É uma total destruição da capacidade do sentido, da coerência, da lógica. E aí você fica aí sendo bombardeado e abraçando causas sem nenhum sentido, né? Recentemente alguém postou uma coisa tão básica no raciocínio lógico. Então assim, enquanto é para dizer que é feminismo, que na verdade não é feminismo, é só um discurso ideológico para a esquerda, né? Aí querem separar homens e mulheres, e aí existe o vagão das mulheres. Mas quando a questão é para a promiscuidade sexual e dizer que não existe sexualidade, não dizer que não existe aquilo, aí o banheiro tem que ser unissex. É uma confusão de ideias generalizada, e se você não parar um pouquinho para pensar, você não consegue ter uma linha racional ali em cima do assunto. Logo, 4 propriedades do som, para quê? Na cabeça desses caras, a música ou o som não tem propriedades alguma. E aí, quando você extrapola isso para o comportamento humano, você não vai ter mais nenhuma capacidade de distinguir que estão tentando colocar o Estado como Deus e as artes, a ciência, a religião, tudo como servos dessa ação. E o resto todo que, se não seguir o que eles dizem, eles basicamente vai para o paredão, vai para o cancelamento digital, virtual, moral, tudo que você puder imaginar. É um tema de um vídeo que poderia ser a coisa mais simples, porque na verdade, no fundo, trata-se apenas de uma defesa ao raciocínio lógico. Cuidado, cuidado, as crianças e adolescentes não têm ainda a base suficiente para entender tudo isso. Muitos adultos já não têm, você imagina adolescentes e crianças, para se defender desse massacre, da destruição da capacidade cognitiva do ser humano e dos valores éticos e morais indo para o vinagre, para falar eu ando numa fase que, se deixar, eu não queria ficar falando palavrão e estou evitando isso, mas já disse aqui, tem coisa que só com um grande palavrão para definir.